Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês do 8º ano de História, e nessa aula a gente vai falar sobre o seguinte, o imperialismo na África e a resistência africana e como foi a atuação dos belgas, como eles fizeram parte de todo o domínio do imperialismo e da neocolonização que ocorreu. Bom, quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula como nosso intérprete é o Ronaldo. E eu acho que agora a gente já pode começar, né? Vamos ver qual é o objetivo dessa nossa aula, né? Por que a gente está estudando sobre esse conteúdo? O objetivo é entender a atuação dos belgas na fase imperialista no continente africano. Como é que a Bélgica, né, como que ela vai ser atuante dentro desse processo de imperialismo e neocolonização? Bom, a Bélgica ela também participou da corrida por concessões no continente africano. Isso porque as nações europeias, né, elas ali durante o final do século XVIII para o início todo do século XIX, essas nações europeias elas vão entrar numa corrida, numa disputa para ver quem dominaria mais territórios no continente africano e no continente asiático. Então, eles fizeram ali uma disputa para ver quem poderia pegar mais terras, dominar mais território em busca mais de matéria-prima, de trabalho, né, de potencial de trabalho das pessoas que viviam ali. Porém, não ficou só na África. Esse domínio belga ele se estendeu também, o imperialismo deles, na China. Isso mesmo, porque o imperialismo e a neocolonização ela não ficou restrita unicamente só ao continente africano. Na China, os belgas também dominaram, né? E aqui a gente tem uma imagem que mostra uma concessão belga em Tianjin, na China, no ano de 1907. Bom, o nome Bélgica, ele é derivado de Gália Belga. Isso tudo, né, vai vir lá de um processo histórico do continente europeu, onde ele era uma província romana na parte setentrional da Gália. Isso quer dizer que o Império Romano, nesse mapa como onde nós vemos tudo em rosa, é parte do que foi o domínio do Império Romano. Vários locais foram dominados pelos romanos, né, o Império Romano, e essa região que está ali em uma cor um pouco mais escura, ela vai mostrar então que aquela era um território habitado pelos belgas, uma mistura de povos celtas e germânicos. Bom, e eu quero saber, você sabia que Bruxelas faz parte, né, ali é a grande capital dos belgas, que na cidade de Bruxelas está localizado o chamado Distrito Europeu, onde estão localizadas as sedes das principais organizações da União Europeia. E a Bélgica ela foi um dos membros fundadores da União Europeia. A União Europeia é uma organização, né, de países do continente europeu, onde eles estabeleceram inclusive até uma moeda única, eles têm acordos econômicos, comerciais. Então aqui a gente tem uma imagem de Bruxelas. Vamos refletir, gente. Aqui a gente tem um mapa que mostra um pouco desse domínio, como ocorreu esse domínio imperialista, dessa neocolonização das nações europeias sobre o continente africano. E o Império Belga também se beneficiou dessas possessões no continente africano. Como vemos no mapa, essa parte lilás, que a gente tem aqui bem ao centro, é parte então desse território que foi dominado pelos belgas. Como a ação imperialista belga prejudicou a África? Como que ocorreu esse domínio belga lá? É isso que a gente vai olhar um pouco mais de perto agora. Na penúltima década do século XIX, acelerou-se a corrida pela divisão da África. Isso quer dizer, gente, que eles estavam indo aleatoriamente pegando o território africano, mas isso começou a gerar até um desconforto e brigas entre as nações europeias, que queriam algumas mais territórios, outras queriam um outro determinado território. Com isso, eles vão fazer uma divisão, a chamada partilha da África, e é nessa
partilha da África que os belgas, eles também vão se apropriar do território, um território no continente africano. Nenhuma potência capitalista quis ficar de fora dessa partilha do continente africano, porque eles viam o potencial da matéria-prima, do potencial do trabalho, das riquezas naturais que existiam no continente africano e como isso ia enriquecê-los. Bom, os belgas eles vão realizar uma das ações mais violentas e sangrentas que até os dias de hoje reflete na sociedade africana. Talvez algumas das ações assim mais desumanas que vieram ocorrer com um grupo, né, humano foram gerados dentro desse processo de imperialismo imposto pelos belgas. Temos aqui a nossa primeira atividade. Pessoal, copia, responde no caderno de vocês e a gente já vai voltar para ver se está tudo correto. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta. Olha só, a Bélgica também participou da corrida por concessões no continente africano. Qual a origem do nome Bélgica? E o nome Bélgica ele é derivado de Gália Belga, uma província romana na parte setentrional da Gália, isso porque o Império Romano dominou vastos territórios no continente africano, no continente europeu, e dentre eles tinha então o território aqui da Gália, que ele era habitado pelos belgas, que era uma mistura de povos celtas e germânicos, e são esses povos que vão fundar e organizar o que é a Bélgica hoje. Bom, o imperialismo belga. A Bélgica, ela realizou todo o seu expansionismo, essa ideia, né, esse imperialismo, por vários continentes em busca de ouro, pedras preciosas, mão de obra barata, inclusive, ou escrava, e mercados consumidores. Isso tudo fazia parte, aliás, da proposta de quase todas as nações europeias nesse impulso capitalista, industrial, de dominar o continente africano e o continente asiático. Mas onde ela teve o domínio mais sangrento foi na África. Aqui nós temos uma imagem, uma caricatura que representa um pouco de como foi a atuação da Bélgica dentro desse imperialismo no continente africano. Mostra o rei Leopoldo II, que é esse que está ao centro com uma faca na mão, como se ele estivesse ali
repartindo os pedaços, né, do que vai ser o Congo, o maior local de domínio dos belgas dentro do continente africano. Embaixo nós temos um mapa da África e algumas outras pessoas, inclusive animais, representando todo essa fome pelo domínio territorial dentro do continente africano. Os belgas na bacia do rio Congo. Como já falado, o Congo vai ser a região que mais vai sofrer, toda essa região vai ser dominada pelos belgas. Em 1884, usando a força e a diplomacia num sentido de que eles tentaram utilizar de meios políticos dentro ali do território africano do Congo, o rei Leopoldo II, que era então o indivíduo que dominava a Bélgica, né, transformou o Congo em uma propriedade particular dele. Isso mesmo, ele inclusive dizia que aquelas terras e as pessoas que estavam ali eram pertencentes a ele. E ele agiria do modo como ele achasse interessante e importante para o desenvolvimento de todo o projeto imperialista dele. Propriedade, inclusive, que ele chamava a região do Congo de Estado Livre do Congo, né? E que passou a ser administrada pelos colonos belgas nomeados pelo rei. Então, o rei Leopoldo II, ele escolhia quem seriam os indivíduos que iriam até o Congo e ele determinava com esses indivíduos como é que ocorreria a organização das leis, a organização da educação, a vida das pessoas dentro dessa região do Congo. O território congolês era dezenas de vezes maior que a própria Bélgica e riquíssimo em borracha e em marfim. Ou seja, dentro do território do Congo poderiam caber várias Bélgicas. Eles, então, além da exploração da borracha, eles também encontraram na morte dos elefantes, onde se extraía o marfim, um dos meios a mais de se conseguir riquezas daquele território. Aqui nós temos a nossa atividade. Essa aqui é uma imagem, inclusive, desse rei Leopoldo II, que fez parte de toda essa opressão dentro do Congo. Copiem, respondam no caderno de vocês e a gente já volta para ver se está tudo certo. Então, pessoal, olha só essa pergunta. Quais as ações tomadas pelo rei Leopoldo II quanto ao domínio do Congo na África? E
Em 1884, usando a força e a diplomacia, o rei Leopoldo II da Bélgica, ele transformou o Congo em uma propriedade particular dele. Inclusive, ele chamava o Congo de Estado Livre do Congo e que passou a ser administrado por colonos belgas nomeadas pelo rei Leopoldo II. Belgas na bacia do rio Congo. Explorando a mão de obra africana, o Leopoldo II, então ele extraiu da região do Congo uma fortuna incalculável. Era uma riqueza imensa que os belgas talvez nunca teriam tido acesso a algo próximo se viesse apenas ali da localização deles na Europa. A caricatura aqui ao lado representa o rei Leopoldo II e a sua cobiça por todas as riquezas da África. E quanto mais riquezas ele extraía, mais ele explorava o povo e mais de meios violentos ele utilizava. O Congo, dominado pelos belgas, foi explorado então pela borracha, pelo marfim e outras riquezas também. O Congo ele foi dividido em unidades chefiadas por civis ou militares, todos eles, claro, de origem belga, que tinham como dever obter o máximo possível de marfim e borracha em troca de punhados de sal e tecidos. Então, eles não pagavam, a gente não pode dizer assim, eles diziam que não era mais um processo de escravidão, mas era sim um trabalho escravo, onde inclusive se utilizava de uma opressão violenta enorme às pessoas que trabalhavam. Esse trabalho escravo, eles não recebiam muitas vezes um dinheiro, eles recebiam em troca de toda essa exploração, então, o sal e alguns tecidos. Aqui a gente tem uma imagem que mostra um pouco desses funcionários coloniais belgas, ali na capital do Congo, em 1938. Cada administrador ele era o governante máximo em sua unidade. Como nós vimos, o Congo ele era um território enorme, então ele foi dividido e existia dentro de cada uma dessas divisões um chefe que organizava e determinava todas as ações ali. Mulheres, crianças e idosos eram acorrentados e mantidos como reféns, enquanto os homens iam à floresta coletar a borracha e o marfim. Dessa maneira, os homens que iam coletar a borracha e o marfim, eles tinham que retornar porque a sua família estava refém, então, da força e da opressão dos belgas. Se eles não trouxessem, se esses homens que foram chamados ali para trabalharem na borracha, no marfim, ou na busca de outras riquezas, se eles não trouxessem a quantidade estipulada, ou então de alguma maneira desobedecessem as ordens, eles eram mortos, ou então eles tinham seus dedos, suas mãos e os seus pés decepados. Em 1903, a missionária batista, ela vai divulgar os horrores que ela havia presenciado no Congo, vendo todas aquelas mortes. Foram milhares e milhares de pessoas que tiveram então seus membros amputados e que inclusive tinham que manter esse trabalho ao poder belga. Diante disso e sob a pressão da opinião pública internacional, o rei Leopoldo II da Bélgica, ele perdeu o seu direito ao Congo, que passou então a ser administrado pelo governo belga. Mas a gente tem que pensar o seguinte, houve uma opressão da sociedade, então para Leopoldo II sair dentro de lá, mas não houve uma opressão da sociedade para que o Congo se tornasse naquele primeiro momento uma nação independente. Apenas mudou-se o governo. O governo belga é quem assumiu o poder do Congo. Aqui nós temos uma imagem que mostra os trabalhadores de mina de cobre dentro do Congo belga. E a dominação do Congo, ela converteu-se num dos episódios mais cruéis da história e envolveu a morte de cerca de 10 milhões de africanos. Aqui nós temos uma pequena imagem que mostra só uma pequena parte de como foi essa violência ao povo do Congo, onde
existe aqui um missionário mostrando um homem, sendo que um homem congolês que foi decepado, né? Teve ali a sua mão decepada, mostrando essas atrocidades que ocorriam dentro desse imperialismo e neocolonização belga. Chegamos à nossa última atividade, pessoal. Quero que vocês copiem, respondam no caderno de vocês e daí a gente volta para ver se está certo. Então, vamos dar uma olhada nessa pergunta? Olha só, a atuação dos belgas no Congo foi de extrema violência e opressão. Indique algumas das ações empreendidas contra os congoleses. E mulheres, crianças e idosos eram acorrentados e mantidos como reféns, enquanto os homens iam à floresta coletar borracha e marfim. Milhares de pessoas que trabalhavam, né, dentro para os belgas, eles tiveram seus pés e mãos decepadas. Cerca de 10 milhões de congoleses foram mortos durante esse processo de imperialismo belga. Bom, o que nós estudamos, né? Bom, a gente viu como ocorreu todo o domínio dos belgas dentro do continente africano. Dentro da corrida imperialista, as nações europeias determinaram quais eram os territórios que eles iam dominar na partilha da África. E os belgas, como um representante dos belgas, o rei Leopoldo II, acabou se apropriando de um território bastante extenso, que era o Congo. Lá, o rei Leopoldo II vai impor uma das formas mais violentas de opressão que existiu dentro do continente africano e, aliás, dentro da história da humanidade, onde vários dos congoleses tinham que ficar acorrentados e quando iam trabalhar na exploração da borracha e do marfim, muitas vezes tinham vários membros do seu corpo sendo decepados. Tudo isso vai ser visto pela sociedade, o rei Leopoldo sai do poder, mas o governo belga ainda se mantém dominando esse território. É isso, pessoal. Até a próxima.